Olá a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui no canal da Inovate e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o preço de medicamentos. E nós temos aqui conosco uma pessoa que entende muito disso, que é o Bruno Abreu. O Bruno, ele é advogado, especialista em regulação econômica, monitoramento de mercados pela UNB. Ele trabalhou por 14 anos na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é a CEMED, né, que atua junto à Anvisa, onde ele chefiou as áreas jurídicas e também foi secretário executivo. Desde 2014, ele está no Sindusfarma, ele atualmente ocupa a diretoria de mercado e assuntos jurídicos, ele é membro titular da Consaúde e da Fiesp, conselheiro titular da CNI no Conselho Nacional de Saúde no Ministério da Saúde. Bruno, seja muito bem-vindo e vamos falar aí desse tema super polêmico e necessário que é o preço de medicamentos no Brasil. Nilda, muito obrigado pelas gentis palavras. É uma satisfação enorme estar aqui falando sobre esse tema tão desafiador, que é o preço de medicamentos, mercados regulados, enfim, um tema muito desconhecido, que eu navego há muitos anos e uma satisfação enorme ter essa conversa com você e a gente desmistificar um pouquinho esse tema tão importante, tão presente no nosso mercado. É isso mesmo, vamos desmistificar, né? Porque acho que é uma coisa que muita gente discute e não sabe o embasamento, né? Dos preços de medicamentos. Então, para a gente começar a nossa conversa, vamos falar um pouco do mundo, né? Se nós olharmos para países regulados, como é o Brasil, né? E aí a gente pode falar um pouco de Estados Unidos, da Europa, como que funciona a regulação de preços? Como que se decide o preço de medicamentos nesses países? Bom, para começar, é bom sempre trazer os exemplos da Europa. Os países europeus têm uma tradição enorme na regulação de mercados, né? Principalmente porque todos trabalham com sistemas de reembolso, né? Então, os governos eles incorporam os produtos, né, nos seus sistemas de saúde, disponibilizam à população e, para isso, fazem uma política ativa de preços, conseguindo descontos relevantes para poder fazer essa incorporação. Além disso, eles têm já uma tradição histórica no mercado privado de trazer os medicamentos genéricos para esses mercados. E os genéricos nada mais são do que medicamentos que provocam concorrência no mercado, já que eles não têm uma marca para ser explorada, né, eles são vendidos pelo nome do princípio ativo, e tem a qualidade atestada pelo governo, e eles entram sempre com um nível de preço mais baixo que os medicamentos de marca. Então, a Europa sempre seguiu essa linha, tem muito êxito nessa regulação de preços e tem preços bastante interessantes por conta dessas regulações. Saindo um pouquinho da Europa, a gente tem a América do Norte, o Canadá, um mercado bastante importante, que segue muito essa linha europeia, né? Tem os seus programas de reembolso em todos os estados e trabalha ativamente na incorporação desses produtos com preços muito interessantes. Já os Estados Unidos, não, né? Tradicionalmente, a maior economia do mundo ela é muito liberal, ela não faz uma regulação ativa de preços com intervenção estatal, então os mercados são livres, né? Você tem grandes PBMs que compram medicamentos para os planos de saúde, aí eles conseguem com os descontos, mas tudo na dinâmica do mercado privado. Mas, de alguns anos para cá, como as tecnologias de saúde, os medicamentos, eles vêm agregando muita inovação, e essa inovação reflete sempre numa vinda com preço mais alto, o próprio governo americano tem se preocupado bastante e tem proposto modelos de regulação para trazer medicamentos para os programas, principalmente Medicaid e Medicare, né? Vale a pena destacar também na Oceania, né, o trabalho que a Austrália faz, tradicionalmente a Nova Zelândia, muito parecido, espelhado no trabalho europeu de incorporação de produtos e com preços mais baixos até aqui na Europa, né? O Japão tem um trabalho de fomento à inovação incremental, então eles têm uma regulação econômica para inovação incremental, principalmente para fomentar que a indústria japonesa invista nessa inovação, que é muito interessante. A Coreia do Sul tem um aporte do governo, uma regulação muito grande dos medicamentos biosimilares.
né, que é uma inovação. A China, é engraçado, a China está naquela transição de ser uma economia de mercado, ter ainda a tradição do país comunista, mas agora ela está com programas de incorporação de produtos muito ativos e tem dado, tem exigido descontos muito altos, né, de 70% a 90% para incorporar um produto no mercado. Então, os preços chineses estão com essa cultura ativa. Vale a pena ainda destacar que o Brasil foi o primeiro país emergente a regular ativamente os preços de mercado, né? A gente já teve congelamento lá atrás, na época, né, do governo antes do Collor. O Collor liberou o mercado, no tempo do governo Sarney, tinha os congelamentos de preços gerais na economia, os medicamentos tinham esse congelamento. Depois de uma década liberados, a gente voltou a regular preços. Mas a gente começou a plantar uma sementinha em outros países emergentes, né? A África do Sul regula preços, o México tem uma regulação de preços, e agora, na América do Sul, a gente tem a experiência chilena e tem a experiência do Equador, que começaram a regular preços ativamente. Entendi. E falando, então, do Brasil, né? Quando a gente já teve uma ideia de como funciona o mundo, como que é aqui no Brasil? A gente tem uma legislação. Na sua opinião, essa legislação, ela atende às necessidades atuais do mercado? Fala um pouco para a gente sobre essa legislação e como ela é nos dias de hoje. Tá. É uma legislação que começou, essa regulação moderna, ela começou em 2001, com uma Câmara anterior à CEMED, que era a CAMED, a Câmara de Medicamentos. Ela veio na esteira de uma CPI de medicamentos que a gente teve no final da década de 90, constatou vários desvios no nosso mercado. Desvios regulatórios e desvios em relação a preço. Essa foi a constatação da CPI, né? Na esteira da CPI, a gente teve a Anvisa, né? A gente está falando de uma época pré-Anvisa, onde a régua regulatória era muito mais baixa. A gente tinha toda a área de registro feita dentro do Ministério da Saúde por uma secretaria. Então, a gente tinha processos muito complicados, né? A gente tinha problemas regulatórios, problemas de desvio de qualidade, de falsificação, era a carga mais roubada, e a gente tinha problemas de subida de preços nessa época. E veio, como na esteira da CPI, essa regulação de preços por meio de uma medida provisória. Essa Câmara era para durar 1 ano, acabou durando 2. Veio 2003 e uma nova discussão sobre a ampliação dessa regulação, que é essa regulação mais moderna que a gente tem hoje. Mas a gente falava de uma época onde o mercado de genéricos era incipiente, a gente tinha pouca concorrência em muitos mercados, o que não é o retrato de hoje. Então, o grande problema é que a regulação está num tamanho muito maior do que ela deveria ter. Hoje a gente tem vários medicamentos que provocam concorrência e várias subclasses terapêuticas. A gente tem vários medicamentos de marca que, nesses últimos 20 anos, saíram do mercado porque os genéricos ganharam o mercado com preços muito mais baixos, né? Então, o grande problema hoje da regulação é que ela deveria estar customizada às necessidades do mercado concorrencial. A gente não devia ter subclasses terapêuticas com mais de 3 genéricos ou 3 similares concorrendo, a gente não deveria ter a intervenção estatal. E a regulação deveria focar em mercados monopolistas, mercados sem concorrência. Atrelado a isso, o outro problema da regulação é a resolução que disciplina o preço de entrada de lançamentos no mercado, que é a Resolução 2 de 2004. Né? É uma resolução que veio moderna em 2004, quer dizer, ela pretendia ser moderna. Né? Você tinha... o Brasil partiu na frente de qualquer outro país, colocando a avaliação de tecnologias de saúde para dar preço de entrada, que é uma inovação, que não foi seguida por ninguém, já deveria ter sido abandonada, porque a avaliação da tecnologia em saúde serve para você incorporar produtos no sistema de saúde, e não para dar preço para o mercado privado. Foi um passo ousado na época que não foi seguido. Outro problema é que ela está parada no mercado de 2004. Então, nós temos todas as inovações farmacêuticas, e foram muitas que entraram de 2004 para cá, que não são consideradas inovação por essa resolução. Por exemplo, nós estamos vivendo a entrada nos mercados mundiais das terapias gênicas e terapias avançadas,
que, se você olhar pela resolução 2 de 2004 da CEMED, não são inovação. Elas caem numa figura chamada caso omisso, e o legislador fica muito amarrado para dar preço. Acaba que a gente não está conseguindo precificar e a gente está ficando à margem dessas novas tecnologias no mercado. Elas não serão viabilizadas se a gente não modernizar essa legislação. Então, são gargalos extremamente importantes, né, e que a resolução não dá mais respaldo, não há mais resposta. E isso é uma preocupação muito grande para a gente. Entendi, Bruno. A gente fica olhando até os produtos, os que são de tecnologia avançada, né? Não estou nem falando dos gênicos, tratamento para câncer. A gente vê que a legislação, do jeito que ela está, ela nem permite uma negociação de preço, como faz a Europa, por exemplo, né? Acho que quando a gente olha os preços internacionais, às vezes eles são muito altos para o padrão do Brasil. E do jeito que a legislação é feita hoje, cai ali, classifica e ponto, né? Então, acho que é ruim nos dois sentidos. É ruim porque, às vezes, também faz o inverso, quando o produto não tem patente, né? Que faz um comparador aí que custa centavos e, às vezes, acaba entrando num custo que poderia ser negociado, né? Mas essa negociação ela tem que ser na incorporação, tanto para o serviço público quanto para a saúde suplementar, né? Aí você tem que ter o uso da análise da tecnologia em saúde, ver se era custo efetiva, enfim, todas as técnicas que estão listadas. Mas a gente tem que pensar que essa média é preço de entrada no mercado, e é um mercado que trabalha com descontos, com negociações. As negociações são após esse preço de entrada. Nenhum medicamento sai da indústria sem desconto. A indústria efetivamente pratica descontos, negocia, e a gente fala isso em mercados monopolistas, com as inovações, com os oncológicos, e a gente fala isso com os medicamentos genéricos. Os genéricos hoje saem da indústria com um nível de desconto entre 80% e 90%. E isso vai para o resto da cadeia. Então, a gente precisa repensar esse modelo. A gente precisa usar essa negociação no foro correto, que é para incorporar o produto para o processo suplementar, para o sistema público. É o que é feito. Mas a gente não pode fazer uma negociação agressiva que impeça, que dê um preço irreal e impeça o medicamento de entrar no mercado. É esse balanço que a gente precisa ter. A indústria vai negociar no foro certo, que é na Conitec, que é na incorporação do rol da ANS, que é uma eventual negociação direta com o hospital, e sempre há esses descontos. Então, a gente precisa modernizar essas relações de mercado e pensar fora dessa caixinha. A gente não pode impedir a tecnologia de estar no Brasil. Pior do que ter uma tecnologia cara, que depois vai ter um preço negociado, é não ter a tecnologia. É não ter, é verdade. É verdade. E falando nisso, você acredita que, por causa dessa nossa regulação de preços, isso acaba prejudicando o mercado? E o mercado, eu digo, em dois aspectos. O Brasil não ser prioridade, né, no lançamento dessas tecnologias, sei lá, as empresas não terem pressa, né, de colocar o produto aqui, e também em relação aos pacientes, de terem a possibilidade de ter tratamentos melhores, ou talvez economicamente mais competitivos, não sei. Como que você vê o impacto para o paciente aqui e o impacto para o mercado como um todo? Essa é uma questão sempre muito delicada. A gente tem a impressão que o Brasil não é prioridade para lançamento, o que não é verdade. O Brasil tem, sim, lançado produtos à frente de vários países. Tá? O que às vezes impede o lançamento é essa resolução 2 de 2004, que está muito antiga e não permite que a inovação tenha o preço que permita o lançamento. Tanto é que hoje a gente já tem 2 terapias gênicas com análise de preço na CEMED. A gente tem vários oncológicos de primeira linha na CEMED. Agora, há um desvirtuamento. Quando você utiliza essa resolução antiga, você não consegue encaixar um lançamento nas categorias da resolução, né? Essas tecnologias novas, elas são consideradas, como eu disse, caso omisso.
E o caso omisso, você dá um poder discricionário enorme para o gestor público definir como vai ser a precificação. E você, hoje, a CEMED está usando um caminho que tem impedido essas tecnologias de entrar. Por exemplo, uma comparação off-label. A gente faz uma comparação econômica com produtos comparáveis, que são registrados e têm indicação para a mesma terapia. Se você tem uma tecnologia disruptiva, você não tem comparador, você não tem comparação. E essa média está forçando uma comparação irreal, off-label, com medicamentos antigos. Então, você tem toda uma linha de oncológicos sendo comparado com oncológicos de 20, 30 anos atrás, que tem preços irreais e que não vão permitir a entrada desses novos no mercado. Então, a gente precisa mudar um pouquinho isso, mas o Brasil é prioridade, sim. Temos vários exemplos. A gente tem 2 resoluções da Anvisa, a RDC 204 e 205, que são RDC de priorização de registro para medicamentos que estão vindo para necessidades não atendidas, né? Então, você tem hoje vários produtos registrados na Anvisa com testes clínicos fase 2, fase 1B, e que entram na CEMED e tem toda uma dificuldade de precificar. Então, às vezes, você tem o registro sanitário e não viabiliza o lançamento do produto por essa legislação que está completamente defasada. Esse é o maior problema na minha visão. Entendi. Agora, você comentou um pouco no início que o Japão tem alguns apoios, alguns incentivos à inovação incremental, né? Olhando especificamente para a inovação incremental aqui no Brasil, como é a legislação atual? A regulação, ela atende, ela não atende? Como que funciona a regulação de preço dentro da inovação incremental? Muito boa a sua pergunta, porque a CEMED ignora, literalmente, a inovação incremental. Essa resolução de 2004 não permite você ter um preço diferenciado para essa tecnologia incremental, porque ela exige que você tenha evidências em estudos clínicos fase 3, desenhados com superioridade, com a comparação direta com um tratamento já existente, head-to-head, com algum medicamento do mercado. Isso é uma evidência muito dura, isso é para a inovação radical, já nem utilizada hoje pelas regulações mais modernas, porque são estudos clínicos raríssimos de serem feitos hoje em dia, mas é o padrão da CEMED. Então, toda incremental está fora, porque ela não consegue ter uma evidência. Você tem uma melhoria num produto antigo, né? Isso nos preocupa muito, porque ela não, por exemplo, dá preço para dispositivos médicos. Toda a inovação no tratamento da DPOC está no dispositivo médico. São medicamentos super antigos, cujo dispositivo vai colocar no melhor lugar para tratar o paciente, né? Isso é uma inovação incremental. Isso hoje não tem preço. Essa média dá preço para o princípio ativo do produto. Então, por mais que você inove e melhore produtos antigos, e é uma inovação mais barata, mais real, que a indústria nacional tem muita capacidade para fazer, e várias multinacionais investem, né, nesse nicho, ela hoje está alijada de entrar no nosso mercado, porque a CEMED simplesmente não precifica. E aí entra a caneta aplicadora de insulina, entra a inovação agregada ao próprio comprimido. Você põe uma tecnologia de uma liberação retardada no comprimido, ele é comparado com um comprimido normal. Qual é o incentivo para que haja esse investimento e para que esses produtos entrem no nosso mercado? Nenhum. Zero. A gente, como instituição, a gente vem pleiteando que a CEMED modernize essa resolução e melhore a análise da inovação radical e incorpore a inovação incremental para a gente poder ter uma oxigenação no nosso mercado, trazer melhores produtos, melhorar o acesso aos tratamentos. Isso é um pleito muito caro para a gente. Eu imagino, né? Porque se a lei é de 2004, em 2004, o que existia de inovação incremental era ainda muito pouco, era muito insípido, né? Então, isso é uma coisa que vem crescendo, né? Vem se modernizando, e com uma lei de 2004, realmente não tem como fazer, né? E as inovações incrementais não têm patente, então são medicamentos que vão ser copiados e isso vai gerar uma competição rápida, eles vão rapidamente cair de preço. Os medicamentos antigos sem inovação vão continuar no mercado, porque eles vão continuar sendo consumidos por
por classes sociais, pelo SUS, por licitação. Então, a gente precisa ter um olhar mais estratégico, né? Permitir que esses produtos entrem, e isso a CEMED não consegue ver. A gente mal tinha nanotecnologia em 2004. Hoje, se você tiver uma nanotecnologia agregada no seu produto, diminuir radicalmente o princípio ativo, ele está inviabilizado, porque o raciocínio é a proporção de princípio ativo. Entendi. A gente Não, é está verdade. nesse impasse. É verdade. Não, realmente é um gargalo. E aí, na sua opinião, né, você que tem tanta vivência, que já esteve lá e que agora você olha o lado, entende os problemas que a indústria tem, né, os pacientes também, quais alterações você acha que deveriam ser feitas na nossa legislação? Se te dessem a caneta hoje, né, e aí falasse assim, Bruno, você decide, né, o que você acha que deveria ser mudado mais rapidamente? A gente tem, inclusive, isso pleiteado junto ao governo em diversas oportunidades. A CEMED está, desde 2018, fazendo uma revisão da Resolução 2 que não anda. Nós, a iniciativa privada, as associações foram chamadas para essa discussão em 4 oportunidades formais. Nas 4 oportunidades, a gente entregou documentos. Isso parou em 2009. Desde a entrada do novo governo, que tem o Ministério da Economia com olhar mais liberal, a gente vem insistindo nessas conversas com o governo. Primeiro, a gente precisa diminuir o tamanho da regulação. A gente foi ter os mercados, os medicamentos de prescrição liberados desse regime de controle há 2 anos. Então, assim, a gente estava controlando o preço de pomada dinâmica, que é um absurdo. São mercados que estão funcionando muito bem sem a regulação ativa do governo. A gente tem que transpor isso para todas as subclasses terapêuticas que têm muitos medicamentos sem concorrência. Ponto. 2, a gente tem que parar de fazer a análise da tecnologia em saúde na precificação. A regulação tem que seguir o registro sanitário da Anvisa. Quem sabe o que é um medicamento inovador é a Anvisa. Ela dá registro de medicamento novo, de nova forma farmacêutica no Brasil, etc. A CEMED inventa a roda. Ela pega o registro da Anvisa e faz uma segunda análise farmacêutica. Não tem o menor sentido isso. Então, a gente pede ativamente que isso deixe de ser feito. Quem sabe a identidade do produto é a Anvisa, é o registro sanitário, vamos respeitar o registro. 3, será que a regulação econômica precisa estar no órgão sanitário? Eu já estive lá, isso era uma discussão ativa desde sempre. A Anvisa nunca ficou confortável. A CEMED, ela está na Anvisa, mas ela não está na Anvisa. Ela não tem interface interna, praticamente, ela tem interface com outros órgãos do governo. E é uma regulação econômica. Nossa sugestão é que essa análise vá para o Ministério da Economia, que é quem sabe, que entende de regulação econômica. Principalmente porque hoje a gente tem um problema também muito sério. Por essa a CEMED é um bichinho estranho lá dentro da Anvisa. A Anvisa não dá muita condição administrativa da CEMED funcionar. O secretário executivo é ligado à presidência da Anvisa, tem 2 ou 3 servidores públicos e todo o corpo é terceirizado, com contratos precários, há uma rotatividade muito grande, são todos contratados pelo Ministério da Saúde, então você não tem uma continuidade do trabalho, você tem uma segurança do trabalho, são pessoas que não têm uma ligação direta com o governo, porque não são concursados, não têm estabilidade. Então, a gente tem problemas no funcionamento interno também da regulação, a gente precisa resolver isso. E a gente precisa modernizar esse olhar para você fazer uma melhor análise da inovação radical e uma melhor análise para viabilizar produtos com inovação incremental. Um gargalo que me preocupa muitíssimo e que pouco se é discutido são as vacinas. As vacinas, elas têm mudado as plataformas tecnológicas. A vacina de gripe cultivada no ovo, ela é ultra eficiente, mas a gente tem vários outros tipos de plataforma tecnológica que precisaram de muito investimento, muito dinheiro, mas que são muito mais seguras. Você tem uma replicação, você faz muito mais vacina nessas plataformas, e o ganho da tecnologia está aqui. A CEMED precifica do mesmo jeito de uma vacina que é feita há 100 anos, cultivada no ovo. Qual é o incentivo para essas vacinas entrarem no Brasil? Nenhum. A médio prazo, a gente vai ter o PNI inviabilizado, porque a gente não vai ter vacina
para comprar, porque essas vacinas não vão estar no nosso mercado. Um exemplo muito claro é um associado nosso, um ex-associado agora, né, uma indústria australiana de vacinas, veio com uma proposta toda inovadora de vacinas para gripe, veio para o Brasil, se instalou, montou a equipe, pediu preço para a CEMED e ganhou o preço da vacina de ouro, já foi embora. Ficou 1 ano e meio no Brasil e deixou o nosso mercado. E é um dos maiores produtores de Sério? vacina. Sim. Então, a gente está muito preocupado com isso. Né? Tem toda uma discussão agora das vacinas da Covid, todas já foram classificadas em caso omisso. Quando tiverem o registro definitivo, já são automaticamente classificadas em caso omisso. Como é que vai ser a precificação? Será que a gente vai deixar de ter vacina porque não vai ter preço? Sabe, é uma pergunta que me angustia muito. É uma pergunta que eu faço para mim mesmo, não tem perspectiva de resposta. Muito complicado. Nossa, Bruno. Não, e vacina é uma coisa que está à flor da pele de todo mundo agora, né? Nunca esteve tanto, né? Não, eu até sonho de vez em quando que estou sendo vacinado, mas acho que vai demorar tanto. Eu acho que eu não vou demorar tanto, mas ainda tem um tempo pela frente. E para a gente fechar essa nossa conversa, olhando você aí que já tem a sua vivência, né, lá, agora você está aqui olhando do lado da indústria e dos pacientes, o que você espera da política de preços? Porque você falou que seria o ideal, né? Mas olhando a realidade hoje, o que você espera da nossa política de preço para os próximos anos, os próximos 2, 3 anos aí? Bom, primeiro, eu espero que todas essas mudanças que a gente pleiteia estão sendo discutidas no governo sejam acatadas. E que a gente mude o olhar da incorporação de produtos no sistema público e no sistema privado no Brasil. Nós temos muito... A gente tem um orçamento, obviamente, limitado. Essas tecnologias, elas, para se viabilizarem, elas não podem estar no sistema de saúde com essa legislação atual. A gente tem que modernizar a legislação. A gente tem que criar mecanismos mais modernos de viabilidade econômica desses produtos no SUS, compartilhamento de risco, são várias técnicas, a gente precisa trazer isso. A legislação atual não permite, né? A gente teve a experiência do Denizar Viana ser o secretário há pouco tempo de Ciência e Tecnologia em Saúde, ele veio com esse olhar, sistematizando as informações epidemiológicas que o SUS tem em excesso, mas não estão sistematizadas, treinando as equipes para você acompanhar a evolução da doença, a evolução do paciente, a evolução do tratamento. Trouxe um projeto piloto, mas tudo no Brasil tem esse problema. Era um projeto de governo, de secretário. O secretário saiu, isso foi abandonado. E um trabalho extremamente bem feito, que ia colocar a gente no mesmo patamar de países mais modernos, e é um caminho para viabilizar o acesso de pacientes a terapias. A oncologia precisa disso, as doenças raras precisam disso, enfim, os pacientes precisam disso. A gente precisa trazer esse olhar. O TCU vivia brigando, era um cabo de guerra, porque a legislação não era clara, se ela permitia ou não. Então, a gente precisa pensar de forma orgânica. A gente precisa também pensar na desincorporação de tecnologias ultrapassadas. O que a gente tem de terapia pouco eficaz no sistema, e isso custa dinheiro, custa caro, né? A gente está aí, a gente precisa tirar os impostos. O preço do medicamento no Brasil é alto, mas a gente tem a maior carga tributária do mundo. 31%, 32%, 33%. Isso é recurso. Tem vários países parecidos com a nossa economia. A Colômbia, por exemplo, é zero. Estados Unidos é zero. A média mundial sem o Brasil é 6%. O Brasil está 32%. Medicamentos veterinários, 11%, 12%. Então, é aquilo, né? Quais são as prioridades? Joia paga menos tributo que medicamento. Flores pagam menos tributo que medicamento. Quer dizer, um jantar romântico, às vezes, sai mais barato do que, né, olhando pelo lado tributário, do que medicamento. O que é prioritário para o Brasil? O que é essencial? Medicamento é um bem essencial, todo mundo fala isso, mas, poxa, precisa ter essa carga tributária enorme. Se a gente tirar, né, trazer imunidade para os medicamentos, só de desconto, olha o tanto que a gente viabiliza de acesso, 30%.
numa conta de padeiro aqui rápido. Complicado isso. É bastante complicado. Não, e a situação do imposto, imagina quanto o país não arrecada, né, em medicamento. Muito, Então, muito. essa é a questão, né? Nós sabemos, é uma fonte de riqueza, né, para o governo. O mercado é controlado, a gente tem um reajuste anual, né, que virou notícia há pouco tempo, mas a gente tem todos os custos em dólar ou euro, né, e o câmbio ano passado com a pandemia explodiu, nós tivemos aí um aumento que chegou a um pico de quase 45%, fechou o ano com 30% dólar, o euro, não me recordo, muito próximo disso, e a gente teve, né, um incremento de custo, a gente teve um incremento de frete, a matéria-prima subiu muito, porque ela está vendo a operação toda, e a gente teve um reajuste agora super contestado de 8% e 15%. Quer dizer, a gente não recuperou nada do impacto que foi ano passado, mas a indústria está fazendo sua parte, está trazendo a inovação, tentando viabilizar esses mercados, tentando trazer acesso ao tratamento do paciente. Porque, antes de tudo, o nosso olhar é para o paciente, é para trazer saúde. Né? Essa é a questão. Muito bom, Bruno. Então, conversei aqui com o Bruno, acho que conseguimos elucidar um pouco, né, o tema, que é um tema complexo. Eu acho que isso daria aí uma discussão de dia inteiro, né? Se nós trouxéssemos aí todos os stakeholders. Eu agradeço muito a sua participação. Foi muito bom ter você aqui conosco. E esperamos poder trazer outros momentos, quem sabe para aprofundar aí um pouco essas classes terapêuticas, né? Da gente falar um pouco específico de cada uma, porque realmente acho que são muitos produtos envolvidos, são muitas classes terapêuticas e que envolvem muitos pacientes. Então, é o que você falou, a gente tem muito ainda que conversar e que desmistificar. Muito obrigada aí pela sua presença, pela sua participação. Obrigado, Nilda. Sempre uma satisfação e estou à disposição para qualquer hora, qualquer chamamento. Obrigado. Obrigada.